Tudo começa quando Renata pergunta se Jerônimo pensa em voltar à Espanha, mas ele diz que não sabe, e que sua vida depende dela. Em seguida, ele recebe uma ligação e pergunta quem está falando, e a pessoa chama ele para jantar sozinhos naquela noite, e deixa Jerônimo surpreso. Na empresa, Honório pede para Adriana ficar mais próxima de Matias, porque ele não tem amigos da cidade, e então ela diz que será um prazer. Jerônimo marca um encontro com a pessoa da ligação, e depois fica muito preocupado, e Renata pergunta o que houve, mas ele disfarça dizendo que vai precisar resolver uns problemas à noite, e ela diz que tudo bem, e que eles podem aproveitar para ficar juntos agora. E enquanto isso, Matias está chorando, se lembrando dos momentos com Renata, e quer saber como vai fazer para entender que eles não podem ficar juntos. Renata fala para Jerônimo que ele não contou nada sobre a vida dele, e pergunta se quer falar sobre a morte de seu irmão, mas ele diz que não está preparado. Ele pergunta se ela já esteve comprometida com alguém, mas Renata garante que não, e ele diz que não entende, porque ela é uma mulher muito bonita e inteligente, mas Renata fala que talvez seja porque estava esperando por ele. E então Jerônimo surta e agarra ela, mas Renata o afasta e manda ele se acalmar. E então ele fala que vai embora para resolver algumas documentações. E então ela diz que o ama, e ele fica pensativo. Na empresa, Adriana vai até a sala de Matias, e conta que Honório vai até sua casa conversar com sua mãe, e então quer uma companhia para ir ao cinema, e pergunta se ele pode ir com ela. Mas Matias fala que não está com cabeça para nada, porém Adriana insiste e fala que eles podem unir solitudes, e então depois de muito insistir, Matias aceita o convite, e Adriana agradece dizendo que ele é um anjo. Em outra sala, Constanza pergunta para Gonçalo se ele ficou afetado por saber que Regina está comprometida com Antônio, e ele diz que sim, e que não sabe como chegou a esse ponto, porque começou a admirar ela e agora está desse jeito. E então Constanza pergunta se esse é o motivo dele querer se divorciar de Josefina, mas Gonçalo garante que não, porque já estava decidido a fazer isso, porque não a ama mais. E então Constanza fala para ele fazer as coisas da forma certa, e primeiro se divorciar, para depois tentar algo com Regina, se ela corresponder. Por outro lado, Regina mostra claro o cheque que Gonçalo deu para a instituição, e fala que elas precisam administrar esse dinheiro muito bem, e que quer fazer um jantar de agradecimento. E então Clara fala que pode ficar responsável por isso. Ela pergunta se Gonçalo já sabe do compromisso dela com Antônio, e Regina diz que sim. E então Clara fala que ele é um homem inteligente que já deve ter entendido. E então sai da sala. Regina fica perturbada, e se pergunta por que a presença de Gonçalo mexe tanto com ela se está comprometida com Antônio. Em seguida ela atende uma ligação de Jerônimo, que pergunta como foi com os Monterrúbios, e Regina fala que eles já deram a doação, e diz que se sente muito mal por esconder informações dele, mas Jerônimo diz que ainda não é a hora de contar, porém Regina fala que ele já tem um relacionamento com Renata, e que não deveria esconder isso. Mas ele fala que quer que ela fale a verdade sobre ela e Rafael. Mas Regina diz que ele não pode exigir algo que não está fazendo. No clube, Serena está chocada em saber que Jerônimo e Rafael são meio-irmãos. E então diz que talvez Rafael tenha contado para o irmão sobre ela. E Jerônimo resolveu tentar se aproveitar dela também e conseguir tudo que o irmão não conseguiu. E Roberta fala que será perfeito se Jerônimo fizer isso com Renata, e que ela fique amargurada e desiludida.
e garante que essa será a maior vingança que ela poderia ter. E nesse meio tempo, Renata está desfazendo sua mala com Constanza, e ela fala que a sobrinha está em sua casa e que pode ficar à vontade. E então Renata agradece e fala que não sabe ficar sem fazer nada, e que está esperando alguma empresa chamar ela. E então Constanza pergunta se ela gostaria de ir até a associação de Regina ajudar, enquanto não arruma trabalho. E Renata diz que com certeza vai adorar. Na mansão, Josefina se lembra do momento em que matou Rafael, e então se pergunta o que Jerônimo sabe. Enquanto isso, Andrezinho está dizendo para Inês e Isidro que vai ser médico, e que vai ter uma instituição para ajudar meninos com leucemia, e que vai pedir ajuda aos Monterrúbios para tudo isso acontecer. E deixa os pais orgulhosos. Em seguida, Inês atende o telefone e fica emocionada, e então Isidro pergunta o que houve. E ela fala que o doutor disse que ela é compatível com o Andrezinho, e que vai conseguir fazer o transplante para o filho. E eles agradecem muito a Deus. No povoado, Josefina e Alfonsina estão junto com as trabalhadoras e também Carlos e Lázaro. E então Carlos fala que vai sentir falta daquele lugar maravilhoso, e diz que adoraria viver na fazenda, e em seguida recebe uma ligação do advogado que está cuidando da venda da fazenda e diz que eles precisam assinar os papéis. E então Matilde fala para ele não ir, porque assim eles podem atrasar a venda. Enquanto isso, Augusto está ajeitando tudo com Ezequiel sobre a vingança de Carlos, e então garante que com ele ninguém se mete. Por outro lado, Álvaro chega em casa bêbado, e Karina vê uma mancha de maquiagem no blusão dele e quer saber o que significa aquilo. Mas ele mente dizendo que não foi nada, e que deve ter sido uma paciente, e garante que é o homem mais fiel da cidade. Ele vai pro quarto e se olha no espelho, e então começa a lembrar que estava no bar com uma mulher, e logo em seguida se joga na cama. Karina vem e pega a roupa dele, e então decepcionada fica aos prantos. No interior, Carlos manda Álvaro voltar à fazenda para vigiar tudo o que acontece, e então ele segue caminho, quando dois homens chegam e começam a bater em Carlos. E então Ezequiel aparece e Augusto fica olhando de longe muito satisfeito. Na cidade, Constanza chega na instituição de Regina, e conta que trouxe uma nova voluntária. E então Renata entra e cumprimenta Regina, que logo em seguida apresenta ela a Clara, que fica deslumbrada com a beleza dela. Enquanto isso, Agatha fala com Adriana ao telefone e fala para a filha não demorar a voltar para casa. Em seguida, ela atende a porta e é Honório. E ela diz que ele deveria avisar antes de ir, e que é melhor ele ir embora porque Adriana não vai demorar. Mas ele fala que ela está no cinema com seu sobrinho, e que foi ali para saber o que está acontecendo com ela. E então Agatha deixa ele entrar, e fala que temia que esse momento chegasse. Jerônimo está em seu apartamento, quando vai atender a porta e recebe Josefina, que já começa querendo saber que tipo de relação ele tem com Renata. E Jerônimo explica que eles são dois adultos que sabem levar uma relação, mas então Josefina pergunta se ele já falou para ela sobre sua crise financeira, e ele diz que não, e então ela diz que ele precisa contar logo para sua filha não ter uma surpresa desagradável. Logo em seguida, e ela diz que precisa saber o porquê ele começou uma relação com Roberta, e depois resolveu assumir um relacionamento com Renata. Na instituição, Regina fala que está muito feliz com a ajuda de Renata porque sentiu que ela é uma mulher generosa. E então Renata fala que aprendeu isso com os Monterrúbios, porque Gonçalo criou elas como filha, e deu seu sobrenome. E então Clara pergunta se o verdadeiro pai delas não achou ruim, mas ela diz que não o conheceu, e que sua mãe foi
abandonada grávida, mas garante que foi muito feliz ao lado dessa família. Clara diz que está muito feliz, e Renata fala que vai continuar ajudando mesmo que arrume outro trabalho, e deixa todas elas satisfeitas. E nesse meio tempo, Jerônimo conta para Josefina como conheceu as filhas dela, e então ela pergunta por que ele foi para lá, e por que decidiu ficar, e então ele explica que foi pedir a mão da noiva de seu irmão, mas que não conseguiu porque seu irmão morreu, e a falsa finge estar sentida, e então diz que espera que a intenção dele com Renata seja realmente boa porque deixou Roberta muito mal. Ele acompanha ela até a porta, e então Josefina entra no elevador e fica aliviada por ele não ter conseguido falar com Rafael, mas continua preocupada com a aproximação dele e de suas filhas. Por outro lado, Honório está tentando conversar com Ágata, e fala que não entende o porquê ela quer manter distância, e diz que ela precisa das pessoas que a amam perto dela nesse momento difícil. E diz que sabe que Adriana não conhece o pai. E então pergunta se o pai dela é alguém da época deles da banda. E então Ágata fica nervosa e fala que não queria que sua filha soubesse nada sobre seu pai, mas quer que ela seja protegida quando ele morrer. E então toma coragem e fala que ela é filha do único homem que ela amou na vida, e confessa que ele é o pai dela. E deixa Honório desacreditado. No cinema, Adriana joga pipoca em Matias, e fala que eles estão assistindo uma comédia, e que ele não deve ficar tão sério. E então ele entra na brincadeira e começa uma guerra de pipoca entre os dois, e o pessoal começa a reclamar, e então eles param. De volta a casa, Honório está desacreditado que Ágata escondeu que iria ter uma filha dele. E ela fala que ele terminou com ela quando ia contar, mas ele fala que tinha o direito, e ela diz que o passado já foi, e que agora precisa focar no presente e futuro. Ágata pede para ele não contar nada para Adriana, e esperar que ela morra, mas Honório não concorda, e Ágata fala que imaginou que ele disse formar família quando se casasse. Mas ele conta que Constanza nunca pôde ter filhos, e quer saber como vai contar isso para ela. Ágata fala que ele não precisa contar, e pede para ele proteger Adriana, mas sem dizer a verdade que é pai dela. No povoado, o padre conversa com um rapaz, e logo em seguida ele vê Carlos no chão e grita por ajuda, e então Álvaro chega e fica desesperado. E então eles pegam Carlos para levar ao médico. Enquanto isso, Constanza conversa com Renata sobre a filha de Regina desaparecida, e ela fala que sentiu um carinho muito grande quando a conheceu. E agora também por sua mãe, e Constanza acha que é porque ela lembra sua filha, e conta que até hoje ela tem um investigador para tentar achar a menina. E Renata diz que daria de tudo para sentir esse carinho da parte de sua mãe. No interior, Karina conta para Matilde que Lázaro e o padre encontraram Carlos machucado, e que levaram ele até sua casa, e depois o levarão para a fazenda. Karina vai para o quarto com o remédio, e o padre quer saber se ele reconhece os agressores, mas ele diz que não. E conta que eles disseram que isso era para ele saber quem é que manda no bairro, e o padre quer saber de quem eles estavam falando, e então o clima fica tenso. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.